Ele perdeu tudo, e foi naquele momento de desespero e vazio que, paradoxalmente, ele finalmente encontrou a si mesmo. Uma redescoberta que redefiniria cada aspecto de sua existência. Naquela noite fria, o ar cortante da solidão parecia penetrar até os ossos, congelando qualquer resquício de esperança. Sentado sozinho no chão gélido do pequeno apartamento vazio, as paredes ecoavam um silêncio ensurdecedor, um silêncio que ele encarava não como paz, mas como um inimigo implacável. O celular, antes um portal para o mundo, jazia inerte, sem mensagens, sem notificações, sem o menor sinal de que alguém se importava. Nenhum convite para sair, nenhuma palavra de conforto, nenhuma esperança aparente. Apenas o eco dos próprios pensamentos, e eles eram cruéis, implacáveis, corroendo sua autoestima a cada batida do coração, sussurrando que ele não era bom o suficiente, que nunca seria. Ele se perguntava, com uma angústia que apertava o peito, onde tinha errado. Revisitava cada passo, cada decisão, cada palavra dita e não dita, buscando um ponto de virada, um erro fatal que o levará àquele precipício. Trabalhou duro, dedicou-se exaustivamente, sacrificou seus próprios desejos para tentar agradar a todos ao seu redor, buscando incessantemente a aprovação alheia. Fez tudo o que a sociedade, a família, os amigos esperavam dele, tudo certo, seguindo um roteiro pré-determinado que prometia felicidade e sucesso. Mas ainda assim, ali estava ele, quebrado, invisível, esquecido, um fantasma em sua própria vida, sem rumo, sem propósito, sem a menor ideia de como sair daquele abismo de desespero que o engolia lentamente. E foi exatamente ali, no fundo do poço, no ponto mais baixo de sua jornada, quando a escuridão parecia ser a única companhia, e a esperança uma miragem distante, que algo inesperado, um lampejo de luz em meio à penumbra mais densa, aconteceu. Não foi um milagre externo, nem uma intervenção divina. Foi algo muito mais sutil, mas infinitamente mais poderoso, uma epifania que brotou do mais profundo de seu ser. Um pensamento simples, mas que ressoou com a força de um trovão em sua mente exausta, despertando-o de um longo sono. E se o problema não for o mundo lá fora, mas a forma como eu estou vendo o mundo? E se a chave para minha libertação, para minha paz interior, para minha verdadeira felicidade, estiver na minha própria percepção, na minha capacidade de mudar a lente pela qual enxergo a vida? Aquilo ficou ecoando na mente dele, uma melodia dissonante que, aos poucos, começou a se transformar em uma sinfonia de possibilidades, um hino de esperança. Durante anos, ele acreditou, com uma fé cega e inquestionável, que precisava de validação externa, de aplausos estrondosos que confirmassem seu valor, de aprovação constante que o fizesse sentir-se aceito. Ele moldou sua vida inteira com base nas expectativas dos outros, como um camaleão que muda de cor para se adaptar ao ambiente, e nunca percebeu que, nesse processo doloroso de agradar a todos, estava abandonando a si mesmo, sua essência, seus sonhos mais profundos, sua verdadeira identidade. Naquela madrugada fria, enquanto o resto do mundo dormia em seus sonhos e preocupações, pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu fazer algo diferente. Não foi uma mudança grandiosa, daquelas que viram manchete de jornal e são celebradas publicamente. Não foi uma virada instantânea, um estalar de dedos que transformaria sua realidade de um dia para o outro. Foi apenas uma decisão silenciosa, um pacto consigo mesmo, sussurrado no silêncio da noite, um compromisso inquebrável. Eu vou parar de viver para agradar, e começar a viver para evoluir. Vou parar de buscar a felicidade fora e começar a construí-la dentro de mim, tijolo por tijolo, pensamento por pensamento. No dia seguinte, o mundo exterior parecia inalterado. O sol nasceu como sempre, as pessoas continuavam suas rotinas, os problemas persistiam em suas vidas. Nada parecia diferente por fora. O mundo continuava igual. As pessoas continuavam as mesmas, presas em suas próprias realidades, em suas próprias bolhas. Mas dentro dele, tudo havia mudado. Uma semente de esperança havia sido plantada, e ele estava determinado a regá-la, a cultivá-la, a vê-la florescer, não importa o tempo que levasse. Ele começou pequeno, com gestos quase imperceptíveis, mas carregados de intenção e significado. Arrumou a própria cama com uma atenção plena, como se fosse o primeiro passo para organizar não apenas o ambiente, mas sua própria mente, sua vida. Silenciou notificações desnecessárias no celular, cortando o ruído externo que o distraía de si mesmo, das suas prioridades. Parou de responder tudo imediatamente, criando um espaço de reflexão antes de reagir, de tomar decisões. Começou a observar mais, e reagir menos,
tornando-se um espectador consciente de seus próprios pensamentos e emoções, em vez de ser arrastado por eles. E quanto mais ele se afastava do ruído incessante do mundo exterior, das opiniões alheias, das expectativas sociais, mais conseguia ouvir a própria mente, a voz interior que havia sido sufocada por tanto tempo, uma voz de sabedoria e intuição. No começo, foi desconfortável, perturbador até, como desenterrar memórias dolorosas. A verdade sempre é. Ele percebeu que muitas das suas escolhas, das suas atitudes, das suas reações, eram baseadas no medo. Medo de rejeição. Medo de fracassar. Medo de não ser suficiente, de não estar à altura das expectativas alheias, de não ser amado. Mas também percebeu algo ainda mais forte, uma revelação que o libertou de suas amarras invisíveis. O medo só dominava, porque ele nunca tinha tido a coragem de enfrentá-lo, de encará-lo de frente, de questionar sua validade. E então, ele começou a dizer não quando queria dizer não, estabelecendo limites saudáveis e respeitando sua própria vontade. Começou a dizer sim para aquilo que realmente importava, para seus valores, seus sonhos, sua verdadeira essência, para o que o fazia vibrar. Começou a investir tempo em si mesmo, em seu crescimento pessoal, em sua saúde mental e física, em seu bem-estar, mesmo quando ninguém estava olhando, porque sabia que essa era a base de tudo, o alicerce para uma vida plena. Se você já sentiu que está perdido, sem direção, como um barco deriva em um mar revolto, sem bússola ou farol, então presta atenção nisso, porque essa mensagem pode ser o farol que você estava esperando, a bússola que o guiará de volta para casa. A sua vida não muda quando o mundo muda. A sua vida muda quando você muda a forma de enxergar o mundo, quando você transforma sua perspectiva, quando você assume o controle da sua mente, quando você decide ser o protagonista da sua própria história. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se ela ressoa em seu coração, se acende uma faísca de esperança, guarde isso. Porque pode ser o começo de algo maior do que você imagina, o início de uma revolução silenciosa em sua vida, uma jornada de autodescoberta sem precedentes. Os dias passaram, transformando-se em semanas, depois em meses, e a cada novo amanhecer, uma nova versão dele surgia. E aos poucos, algo incrível, quase mágico, começou a acontecer. Ele não ficou mais forte fisicamente primeiro, embora isso também viesse com o tempo, como um bônus. Ele ficou mais forte mentalmente. Sua mente se tornou uma fortaleza inabalável, capaz de resistir às tempestades da vida. Coisas que antes destruíam o dia dele, pequenos contratempos, críticas insignificantes, fofocas maldosas, agora eram apenas detalhes, ondas que batiam na rocha, mas não a moviam, não o abalavam. Opiniões que antes o abalavam profundamente, que o faziam duvidar de si mesmo, de suas capacidades, agora não tinham mais poder, porque ele havia encontrado sua própria voz, sua própria verdade, sua própria bússola interna. Ele entendeu que ninguém controla o que acontece no mundo exterior, as circunstâncias, os eventos inesperados. Mas todo mundo pode controlar como reage ao que acontece, a interpretação que dá aos fatos, a emoção que escolhe sentir. E essa percepção mudou tudo. Porque quando você controla sua mente, quando você é o mestre de seus pensamentos e emoções, quando você assume a responsabilidade por sua própria felicidade, você deixa de ser refém das circunstâncias, você se torna o capitão do seu próprio navio, navegando com propósito e direção, mesmo em mares turbulentos. Ele não ficou rico da noite pro dia. Não acumulou fortunas materiais que o tornassem um bilionário. Não virou famoso, não buscou os holofotes da fama. Mas encontrou algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira procurando, sem nunca encontrar, um tesouro de valor inestimável: paz. Uma paz profunda e duradoura que transcende as adversidades, que o acompanha em todos os momentos. Clareza. Uma visão nítida de seus objetivos e valores, de quem ele era e para onde queria ir. Direção. Um caminho claro a seguir, impulsionado por um propósito maior, por uma missão de vida. E sabe o mais curioso? Nada disso veio de fora, de bens materiais, de validação externa, de relacionamentos que o completassem. Tudo veio de dentro, de uma fonte inesgotável de sabedoria e força interior, que ele descobriu ao se reconectar consigo mesmo. Ele percebeu que não precisava de mais coisas para preencher o vazio. Precisava de mais consciência, de uma conexão mais profunda consigo mesmo, com sua alma. Precisava de mais disciplina, para moldar seus hábitos e pensamentos, para construir a vida que desejava. Precisava de mais verdade consigo mesmo, para viver uma vida autêntica e alinhada com seus valores, sem máscaras, sem fingimentos. A vida dele não ficou mais fácil,
Os desafios continuaram a surgir, porque a vida é assim. Mas ficou mais real, mais significativa, mais plena, mais vibrante. E quando você vive com verdade, com autenticidade, com propósito, até os dias difíceis fazem sentido, porque você entende que eles são parte do processo de crescimento, oportunidades disfarçadas de aprendizado, degraus para sua evolução. Agora eu te pergunto, com toda sinceridade, olhando nos seus olhos, de alma para alma, quantas decisões da sua vida são realmente suas, nascidas de seus próprios desejos e valores, de sua intuição mais profunda? E quantas são reflexo do medo, da pressão social, ou da opinião dos outros, que o afastam de quem você realmente é, de sua verdadeira essência? Talvez você não precise mudar tudo hoje, de uma vez só, em um ato grandioso. Mas precisa começar. Precisa dar o primeiro passo, por menor que seja, por mais insignificante que pareça. Precisa assumir o controle da própria mente, porque ela é a ferramenta mais poderosa que você possui, a chave para sua liberdade. Porque no final das contas, não é o que acontece com você que define sua vida. É o significado que você dá a isso, a forma como você interpreta e reage aos eventos, a narrativa que você escolhe criar para si mesmo. Se essa história despertou algo dentro de você, se ela tocou sua alma, se acendeu uma chama de esperança, não ignore esse chamado. Porque talvez esse seja o sinal que você estava esperando, o empurrão que faltava para iniciar sua própria transformação, para reescrever sua história. E lembre-se, a vida que você quer, a vida extraordinária que você merece, começa na mente que você constrói, na forma como você escolhe pensar e sentir. O poder está em suas mãos para reescrever sua história e criar a realidade que você sempre sonhou. Comece hoje. O seu futuro e a plenitude que você busca aguardam a sua decisão, a sua ação, o seu primeiro passo em direção à sua verdadeira essência.